Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Imagino que algumas pessoas que ouvem esse podcast já têm suas convicções doutrinárias há um tempo e estão firmes nela. Imagino também que haja outras que ainda estão em processo de conhecer a Bíblia e formar suas convicções. Independente de qual seja a nossa situação, quando olhamos para o mundo afora, encontramos uma multidão de ensinamentos que não coincidem com o que nós cremos ou com o que nós temos crido. Então surge uma dúvida: quem me garante que eu tenho entendido a Bíblia da forma correta? Diante desse cenário de incógnitas, algumas pessoas resolvem a questão de forma muito fácil. É só alegar que todos os caminhos levam a Deus. Não importa a igreja em que você está, não importa a doutrina que você tem seguido, o importante é que você de algum modo crê em Jesus. Mas se fosse assim tão fácil, a porta não seria tão estreita. Mas de fato, não é isso que a Bíblia diz. Como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, um só é o Espírito que revela a verdade. Uma só é a fé genuína. Um só é o batismo. Uma só a esperança. Jesus disse em João 14,6: um só é o caminho. Uma só é a verdade. Crer que diferentes verdades, entre aspas, diferentes caminhos, diferentes esperanças, que todos eles levam a Deus, não é um conceito bíblico. Então nós voltamos à pergunta: quem me garante que eu estou neste caminho certo, nesta esperança correta, nesta verdade correta? Só quem pode responder essa nossa pergunta é o próprio Espírito Santo, por meio da palavra que ele revelou. E essa pergunta só é verdadeiramente respondida àqueles que buscam a resposta com sinceridade e afinco. Meu objetivo com essa mensagem é nos ajudar a examinar as Escrituras, observando alguns cuidados que devemos ter ao estudá-las. Na verdade, eu quero com essa mensagem introduzir uma série de mensagens sobre conselhos e cuidados que nós devemos ter ao estudar a Bíblia, e apresentarei essa sequência de mensagens nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui nessa mensagem é o seguinte: precisamos estar cientes, e creio que esse é um fato evidente para todos nós, de que pessoas têm diferentes interpretações do mundo afora. Na verdade, o número de interpretações diferentes parece que cresce a cada dia. Mas isso não deve ser motivo para estarmos sempre questionando a nossa fé. Eu digo isso porque algumas pessoas, por estarem sempre se questionando se estão crendo da forma correta, acabam não se firmando em nenhuma doutrina, não se firmando na doutrina do Senhor. Ou algumas pessoas, por estarem sempre se questionando, preferem, por escolha própria, não se firmar em nenhuma doutrina, pois sempre querem deixar uma porta aberta para novas ideias. Por um lado, é válida a preocupação se estamos andando no caminho correto. É válida também a ideia de ouvirmos e discernirmos pensamentos de pessoas que pensam diferente de nós. É somente com essa humildade, com essa abertura, que o Senhor pode abrir os nossos olhos para possíveis erros e equívocos que estejamos cometendo. Por outro lado, à medida que formos lendo e experimentando das Escrituras, precisamos formar uma base de conhecimento bíblico que nos ajudará a discernir as diferentes ideias que chegam ao nosso conhecimento. Se não formarmos essa base de conhecimento, essa convicção, não seremos capazes de discernir, de julgar os pensamentos dos homens, e ficaremos sempre pulando de doutrina para doutrina, sempre sendo convencido por qualquer pessoa que nos apresenta uma doutrina nova. Paulo escreveu, entretanto, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13 a 15, que precisamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, precisamos ter uma convicção, precisamos depositar nossa fé como uma âncora no Evangelho, senão seremos levados por todo tipo de doutrina que apresentou a nós, como eu estava dizendo. Em outra ocasião, Paulo, após resumir a mensagem do Evangelho no capítulo 3 de Tito, disse o seguinte no versículo 8: Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Precisamos estar convictos da mensagem do Evangelho para pregá-la confiadamente ou ousadamente, como Paulo escreveu. Sendo assim, o primeiro ponto que eu queria comentar é que nós precisamos ter uma convicção na mensagem simples do Evangelho, que nos permite julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom, aquilo que é correto. Meu objetivo em partilhar esse primeiro ponto da importância de termos uma convicção foi para nos incentivarmos a sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos a única verdade que nos salva. Porque muitas pessoas preferem crer que existem vários caminhos certos, para não ter que sair da comodidade de continuar na sua crença e não precisar levar tão a sério o conhecimento de Deus. Então, precisamos entender que existe uma verdade e nós precisamos ter convicção nessa verdade. E continuando, se existe essa única e absoluta verdade, na qual devemos nos firmar, conforme acabei de comentar, não devemos ignorar o fato de que existem muitas mentiras, isto é, muitas falsas doutrinas. Ora, se existem inúmeras doutrinas no mundo religioso que contradizem umas às outras, e se só existe uma verdade, é porque o número de falsas doutrinas é imenso. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de abordar. Desde a época dos primeiros cristãos, falsos mestres se dissiparam pelo mundo, juntamente com a palavra de Deus. E tanto Jesus como os escritores do Novo Testamento demonstraram grande preocupação com este fato. Jesus já precaveu seus discípulos ao dizer que surgiriam falsos profetas disfarçados de ovelhas, em Mateus 7,15. Paulo usou uma linguagem parecida em Atos 20 e 30 para falar de homens que se levantariam falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Paulo instruiu Timóteo em 1 Timóteo 1,3 a admoestar homens que não mais ensinassem outra doutrina. Pedro e Judas escreveram respectivamente um capítulo e uma carta inteira, advertindo os irmãos contra falsos mestres que estavam surgindo entre os irmãos. E várias outras advertências existem no Novo Testamento, concernente a falsos mestres, falsos ensinamentos, o que deve nos levar a ficarmos atentos. E eu quis enfatizar esse segundo ponto, para redobrarmos então o cuidado que nós devemos ter ao estudar a Bíblia, pois estamos rodeados de pessoas que não estão pregando a verdade. E o mais perigoso, como Jesus e Paulo já nos advertiram, nem sempre os falsos mestres aparecem escancarando suas doutrinas demoníacas, mas na maioria das vezes vêm com uma mensagem de ovelha, digamos assim, uma mensagem mansa, suave, com grande aparência de piedade, de humildade, mas que por dentro são lobos devoradores. E se nós não estivermos convictos, firmados na doutrina do Senhor, na verdade do Senhor, para poder discernir os ensinamentos dos homens e analisar os frutos que esses homens dão, nós seremos presas fáceis para essas pessoas. E por fim, o terceiro ponto que eu gostaria de abordar diz respeito à sinceridade de quem se aproxima da palavra. A sinceridade é um requisito fundamental
para compreender a Bíblia corretamente, encontrar o verdadeiro caminho e não ser seduzido por falsos ensinamentos. Por sinceridade, eu quero dizer que, ao nos achegarmos à Bíblia, precisamos ter o único e genuíno desejo de conhecer a vontade do Senhor para praticá-la, despidos de qualquer interesse egoísta. Olha o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, versículos 3 ao 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se és sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não é exatamente a descrição de hoje? Pessoas que não conseguem deixar os seus interesses egoístas, não suportam a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que perturba, que toca na ferida. E, para se livrar disso, buscam igrejas e pregadores que pregam o que eles querem ouvir. Como Paulo disse, se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, vontades. E assim acabam crendo em coisas absurdas, em coisas sem sentido. Mas nós devemos manter a sobriedade e suportar as aflições que virão por causa disso. Aquele que quer seguir Jesus, sinceramente, vai sentir dor. Vai sentir a dor de ter que arrancar os braços, as pernas, os olhos. Vai sentir o peso diário da cruz. Embora também encontrará consolo e esperança no Evangelho. Mas os sinceros de coração vão enfrentar esses desafios. E em 1 Timóteo 1, versículos 5 ao 7, Paulo semelhantemente escreveu: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, quando as pessoas perdem a pureza do coração, da consciência ou da fé, acabam se perdendo em ensinamentos vazios e absurdos e começam a fazer afirmações ousadas, com confiança, só que sobre assuntos que não conhecem, sobre livros da Bíblia que não entendem. Por exemplo, a pessoa que abandona o desejo sincero de buscar e agradar o Senhor para fazer a sua vontade, vai se perder em argumentos sem fim e sem sentido para poder justificar as suas atitudes. Não percebem que o que tem pregado, que o que tem crido são coisas absurdas porque estão cegas pelos seus desejos egoístas. Nós devemos ter cuidado e devemos redobrar o nosso cuidado quando nós nos vemos em situações desafiadoras, porque ficamos mais vulneráveis a ter um pensamento enviesado. Por exemplo, uma pessoa que foi repudiada pelo cônjuge terá automaticamente a tendência de querer aceitar que pode se casar de novo, mesmo que estivesse convencido do contrário no passado, mas foi exposta a uma situação vulnerável e a nossa natureza vai tentar fazer a nossa vontade. Então, quando estamos em situações desafiadoras, precisamos ligar o alarme. Precisamos tomar cuidado com tudo isso. Precisamos orar para que o Senhor nos ajude, para que Ele prove a nossa sinceridade. E outra coisa muito importante, precisamos estar juntos de pessoas que buscam o Senhor com sinceridade também. Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Quando nós temos pessoas sinceras em buscar o Senhor ao nosso lado, certamente elas vão nos encorajar ao amor, às boas obras. Certamente vão nos alertar caso estejamos perdendo a boa consciência ou a sinceridade. É importantíssimo
não nos isolarmos. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então nós que buscamos os interesses do Senhor, precisamos estar perto de pessoas que têm o mesmo interesse. Com essa mensagem, eu quero nos encorajar à busca sincera pela verdadeira doutrina. E como disse no começo, pretendo nos episódios de segunda e quinta trazer conselhos que nos ajudem a entendermos a Bíblia corretamente, sem sermos pervertidos por falsos ensinamentos. Falaremos, por exemplo, sobre a importância de priorizarmos os textos mais simples, sobre o cuidado com doutrinas criadas em cima de textos complexos e simbólicos. Falaremos sobre a importância de conhecer bem o contexto geral da Escritura, a importância de reconhecer as nossas limitações, de ser humilde para reconhecer que precisamos de ajuda. Falaremos sobre a importância de entendermos o tipo de linguagem que foi utilizada na Bíblia e outras coisas semelhantes. Se o Senhor permitir, nos encontramos no episódio de segunda-feira, onde falaremos um pouco mais sobre isso. Que Deus nos guie nessa caminhada. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.